Criação da Terra e religiões. Vimos em filmes na aula teórica a criação da Terra em suas diversas épocas. Tudo tão lindo! Fitas que foram psicometradas da Terra. Já as tinha visto nas salas de vídeo, mas com amigos e instrutores explicando era diferente. Toda a criação de Deus é fantástica. A Terra passou por diversas transformações, mas continua linda. O desconhecido nos fascina, tanto o passado como o futuro. Raramente damos valor ao presente, que é, na verdade, a única realidade que podemos viver. Em nível de conhecimentos, é necessário remontar ao passado para que tenhamos uma noção da evolução cósmica. Nesse curso, com grata satisfação, foi-nos mostrado e explicado um pouco da nossa nave espacial, o planeta Terra. Com muita atenção, escutamos a explicação sobre os primórdios da Terra e da raça humana, nela radicada. Vimos seus primeiros habitantes e como as religiões surgiram. Há em todos nós a necessidade de crença. Nosso espírito sabe da existência do Criador. Foram várias horas vendo, sem nos cansar, extasiados com tanta beleza, a Terra, nossa morada abençoada. Esse estudo é de tal forma envolvente que era nosso desejo não sair da sala de aula enquanto houvesse algum fato a ser conhecido. Vimos as religiões do passado, a idolatria dos deuses da natureza, como o Sol e a Lua, o surgimento dos deuses de barro e metal, as guerras, as atrocidades em nome das religiões que se denominavam donas da verdade. Muitas crueldades aconteceram tendo como pano de fundo a religião. Depois, estudamos de forma geral as religiões atuais, só para termos uma ideia de como creem, agem e quais são seus objetivos. Todas as religiões são boas se seguidas interiormente. No entanto, devemos ter cuidado com algumas que levam ao fanatismo. Religiões são setas no caminho, mas cabe a nós caminhar. As religiões cristãs são muitas. Têm base nos ensinos de Jesus, que são interpretados de várias formas. Mas são poucas as que tentam seguir a essência dos seus ensinamentos, ficando restritas a atos exteriores. As que facilitam a caminhada evolutiva são as que ensinam raciocinando, fazendo entender para crer. Entre essas está o Espiritismo, que ensina o porquê de Deus ser justo, através das leis da reencarnação e da lei de causa e efeito. E também esclarece o que acontece quando se desencarna. A aula foi tão bem explicada que não houve necessidade de perguntas. Iniciaríamos a parte prática e estávamos duplamente contentes, porque iríamos, por 24 horas, excursionar por 2 outros países, a Índia e o Vaticano. Viemos à Terra de aeróbus. Fomos visitar diversos templos da nossa religião e ver seus cultos. A oração sincera é ouvida em qualquer culto. Há pessoas boas e de fé em todas as religiões. Gostamos de ver, de ouvir orações. Pessoas que oram com sinceridade são rodeadas de fluidos agradáveis. Ouvimos seus ensinamentos e nos sentimos bem em seus templos. Como são bons os ensinos religiosos! Em muitos templos fomos recebidos por desencarnados. Muitos, ao desencarnarem, ficam em templos a trabalhar. Outros, infelizmente, desconhecem seu estado, mas não fazem mal aos outros. Esses foram os que tentamos ajudar, mas não estávamos ali para isso, e sim para entender os diversos credos. Como há pessoas boas dentro das religiões, há também as más. Há as que usam a crença para serem desonestas. Muitas pessoas más fazem erros em nome de Deus, de Jesus, mas ainda bem que fatos bons se sobressaem aos ruins. Todas as religiões ensinam a amar a Deus, fazer o bem e evitar o mal. Fomos a vários cultos de diversas religiões e sempre nos receberam bem. Respeitamos todos. Ficamos quietos prestando atenção. Visitamos os umbandistas. A Umbanda é às vezes incompreendida. A maioria faz o bem, mas infelizmente há os que se dizem umbandistas e não seguem o nível da maioria. Seus rituais são bonitos, com cantos de muita significação. Raimundo os cumprimentou com carinho. É conhecido, está sempre trazendo alunos para conhecê-los.
Pediu licença e gentilmente fomos conduzidos a uma ala para visitantes. Ficamos só observando. Muitos socorros foram realizados. Todos os desencarnados que lá trabalham vestem-se de branco, salvo alguns. Eles têm muita paciência com os encarnados e tudo fazem para ajudar. Respeitamos muito a Umbanda e o seu trabalho. Fomos ver o candomblé. Os seguidores desencarnados nos trataram muito bem. Deram até um presente a Raimundo, que agradeceu sorrindo. É uma cópia de um livro deles. Seus rituais são diferentes. Observamos tudo calados. Não gostam de intromissões, nem cabia a nós, visitantes, dar palpites. Suas vestes têm significado, seus colares, enfim, tudo o que usam. Os desencarnados têm colônias próprias, cidades no umbral, onde há hospitais, escolas, boas bibliotecas e se ajudam mutuamente. São várias colônias pelo Brasil. São raras essas separações após a desencarnação. Aqui, vimos o candomblé socorrer só os seus seguidores e alguns dos seus admiradores. Os seguidores do candomblé não aceitam as orientações das colônias existentes. Por isso, foram feitos núcleos próprios. No futuro, haverá união, com o crescimento espiritual de todos. Existe a Quimbanda. Ela não dá permissão para ver seus rituais. São grupos de encarnados que se unem a desencarnados que por algum tempo seguem outros caminhos. Esses grupos de encarnados assim agem quase sempre para facilitar suas vidas. Mas essa ajuda é ilusória. Trocam favores entre si e cometem muitos erros. Vimos de longe encarnados e desencarnados fazendo trabalhos de macumba, de feitiço. Notamos entidades trevosas, moradores das cidades do umbral, virem receber as oferendas. Sabemos que o mal existe, tem força, mas o bem tem muito mais. Vimos também oferendas de agradecimentos, e dessas reuniões podemos nos aproximar. São quase como promessas. Pedem, recebem e fazem as doações. Outras são somente agrados pelo muito que recebem. Fomos à tão esperada visita ao exterior. Primeiro, à Índia, terra dos misticismos. É a primeira vez que eu vou ao exterior, exclamou Glória contente. Eu também, respondi. Não fomos ver o plano espiritual, e sim o material. Seus templos são encantadores. Soubemos que Gandhi está no espaço espiritual da Índia, trabalhando por seu querido país. Em curto espaço de tempo, deu para ver poucas coisas. Os indianos são quase sempre muito religiosos. Suas religiões, diferentes das cristãs, são motivo de muitas controvérsias. Os lugares sagrados têm uma energia muito forte e são guardados por inúmeros desencarnados. Visitamos alguns assim. E num templo lindíssimo, estava escrito em indiano no plano espiritual que nos foi traduzido: Deus, que está em toda parte, aqui se faz presente pela demonstração de amor. Achamos tudo muito bonito. Fomos de aeróbus da Índia ao Vaticano. Ao chegarmos lá, uma equipe desencarnada analisou nossa autorização de visita e só depois nos permitiu a entrada. Fazem isso porque o Vaticano é alvo de incontáveis ataques, explicou Dona Isaura. Inúmeros espíritos que sofrem e vagam ali vão em busca de socorro, e a maioria é socorrida nos portões de entrada. O Vaticano é cercado no plano espiritual. Há diversos guardas e socorristas que ali trabalham ajudando. Bem, visitamos os lugares permitidos aos visitantes encarnados. As belezas materiais são numerosas. O catolicismo herdou bastante das religiões pagãs. Algumas imagens de santos foram outrora ídolos pagãos. Em lugares de fé, oração, os fluidos são agradáveis. Tivemos conhecimento de que mudanças em breve ocorrerão no catolicismo. Vimos um grande número de socorristas trabalhando, atendendo ou anotando pedidos dos encarnados num trabalho incessante. Vários deles foram religiosos encarnados. Pena que essas excursões foram curtas, só dando para visitar a parte material. Mas foram inesquecíveis. Achei tudo lindo. Voltamos ao Brasil, a nossa região, e fomos ver alguns centros espíritas.
A simplicidade, a compreensão da verdade fazem esses lugares humildes serem transformados em fontes de bênçãos e luzes. Por ter sido espírita encarnada, foi com enorme alegria que visitei centros espíritas. Amo o espiritismo. Nos centros que visitamos, fomos bem recebidos. Todos conheciam Raimundo e Dona Isaura, que foram abraçados com carinho. Lá poderíamos indagar à vontade. Meus companheiros fizeram inúmeras perguntas. Eu só olhava tudo com amor. Foram excursões agradabilíssimas. A palestra e a Feira do Livro Espírita. Alegrei-me imensamente quando fomos ao centro espírita em que meu pai trabalha. Rever os amigos fez bem ao meu coração. A reunião começou, e grande era o número tanto de encarnados como de desencarnados que estavam atentos à palestra da noite, para ouvir meu pai. Como sempre faz, fala claro e com voz agradável. Se queremos nos aproximar de Deus, temos que investigar para conhecermos um pouco da sua maneira de ser. As atividades humanas têm no desejo de aquisição o elemento que a sustenta. Em consequência disso, somos todos egoístas, chegando a atingir os planos mentais ou psíquicos. Nossos irmãos inconscientes ou semi-inconscientes, quando buscam a preservação do indivíduo, não ultrapassam o necessário para a sua sobrevivência e realização de suas funções. Nessas ditas manifestações, podemos ver Deus Criador agir sem interferência na liberdade do indivíduo, coisa que não acontece no âmbito do ser humano. Ora, se quero me relacionar bem com um indivíduo, tenho que conhecê-lo, gostar das mesmas coisas que ele, amar aquilo que é seu e, se possível, pensar como ele. Por que as flores são belas e perfumadas? Interrogação interessante que nos leva a meditar, e meditando chegamos à intuição. Para a personalidade, tudo tem um motivo. Todo caminho ou toda ação tem como princípio um fim. Não concebemos agir sem um fim pessoal. Vivemos presos à atividade da mente, arquivo do passado coletivo e particular. Por isso, não percebemos que a ação cósmica não tem necessidade de chegar a lugar, ganho ou fim nenhum. Muitos dirão que as flores são belas e perfumadas porque Deus quis embelezar e perfumar o ambiente e a vida dos homens. Que pretensão! A beleza, a pureza e o perfume da inocente flor enfeitam a existência também do revoltado, do gozador, do egoísta, do desumano que é capaz de se opor ao Criador, que o sustenta em todas as suas necessidades. Ademais, para o pai que realmente ama, aspectos externos não alteram a sua maneira de amar. Ele ama todas as suas manifestações, porque elas fazem parte dele. Na verdade, é ele mesmo, pois fora dele nada existe. Não foi por causa do homem que Deus criou as flores. Para elas, por que motivo existe então tanto perfume e beleza? Nenhum. São o que são pela sua própria natureza interior. Não importa que a vejam ou não, que estejam num jardim entre os homens ou na mata onde ninguém as veja. Não importa onde nascem, serão sempre a manifestação de agradável beleza. Da mesma forma devem ser os homens, só que com uma diferença. O que a flor é por inocência, deve ser o homem por sapiência. Tem o homem a liberdade para ser a mais bela manifestação do eterno. Muitos são contra, e é o que com a maioria acontece. Outros, livres e conscientes da divindade, se integram a ele, passando a refletir o eterno, saturando a terra de luz, beleza, perfume e, acima de tudo, do amor incondicional que tudo envolve no seu carinho protetor. E as violetas?
Teriam elas inveja das rosas ou desejariam um dia vir a ser rosas? Não. As violetas estão felizes em ser o que são. Felizes por serem manifestações do Criador, sem pretender nenhuma justiça por parte daquele que tudo é, pois tudo o que elas são a ele pertence, e delas mesmo nada possuem. O homem bom deve ser bom, porque esta é a sua natureza, e não para receber prêmios ou louvores. Não importa se os outros verão ou não a sua bondade. Deve ser como as flores, que não escolhem lugar nem pedem reconhecimento para ser o que de fato são. Devemos imitar as flores, cuja alegria e felicidade está na atitude permanente de refletir o belo, o perfumado, o imponderável. O nosso paraíso não está no além, nem no aquém. Está dentro de nós mesmos. Que bonita palestra! Exclamou Ivo. Deve se orgulhar do seu pai, hein, Patrícia? Disse sorrindo James. Somente sorri. Sim, sentia-me feliz e encabulada com os elogios dos companheiros à bonita palestra de meu pai. No final, uma chuva fina de fluidos salutares encheu o ambiente, saturando-nos de energias. Chorei de emoção. Amo meus pais, e vê-los estudando, trabalhando no bem, alegra-me muito. Saber que estão em comunhão com o Pai é felicidade para mim. A reunião acabou com grande proveito. Ficamos ali por momentos a conversar. Maurício me abraçou carinhosamente. E então, como vai, minha menina? Encantada com o curso, respondi. Voltamos à colônia, onde passamos algumas horas livres. Aproveitei para escrever o que ouvi, o que aprendi no curso e para ler um pouquinho. Na manhã seguinte, fomos visitar diversas bancas de livros espíritas e livrarias espíritas. Que gostoso! Estar entre livros bons é sempre prazeroso. As bancas e livrarias espíritas são guardadas 24 horas por dia. Explicou Raimundo. Quando o livro espírita começou a se sobressair, a educar e a ensinar, as trevas começaram a atacar. Assim, tivemos que nos defender. O trabalhador ou trabalhadores não só exercem a função de vigia, mas orientam pela intuição vendedores e compradores, limpam o ambiente. Se receber um ataque de uma falange de um grupo grande, o que o trabalhador faz? Indagou Lauro. Quase sempre esses ataques são previstos, e equipes que trabalham em centros espíritas vêm para cá. Se não foi possível saber antes, ao ser cercado, o trabalhador aciona um alarme e, em segundos, recebe ajuda. Eles são os anjos dos livros. Disse Zé bem-humorado. Dali fomos visitar uma feira do livro espírita. Se encarnados trabalham para organizá-las, o trabalho dos desencarnados não é pouco. Um orientador desencarnado veio nos receber gentilmente. Fiquem à vontade. Como é o trabalho de vocês? Indagou Luiz. O orientador nos esclareceu bondosamente. É um espírito de uma simpatia sem limite. Conhecido entre os encarnados e os desencarnados, gosta muito da boa literatura. Infelizmente, não nos é possível dizer seu nome, porque, como ele disse, seu trabalho é temporário. Logo o deixará para fazer outro. Estamos contentes com o que fazemos. Somos um grupo de 50 espíritos. Coordenamos as feiras por todo o Brasil. Quando começa a organização de uma feira, temos um grupo menor que vai até os encarnados para ajudá-los a formar as bases e protegê-los. Quando começam a montar a barraca, ficamos ajudando. Como os encarnados fazem rodízio, agimos assim também. Qual é a função de vocês junto à feira? Perguntou Glória. Primeiramente, guardar, proteger de ataques de irmãos que se incomodam com a luz que sempre traz o ensino cristão. Aqui estamos para orientar, dar passes, purificar o ambiente, ajudar os desencarnados que vêm acompanhando os encarnados e aqueles que vêm em busca de auxílio. Se 2 ou mais feiras acontecerem na mesma época, o que fazem? Indagou Luísa. A equipe de 50 é grande, e assim somos para podermos nos repartir. Mas se houver necessidade,
A colônia Casa do Escritor, cujos habitantes trabalham em prol da boa literatura, nos envia mais ajudantes. As feiras estão crescendo e esperamos que no futuro todas as cidades as tenham. E em época em que não há feira nenhuma? Indagou Zé. Não ficamos à toa. Estamos sempre ajudando pessoas que, de alguma forma, lidam com jornais espíritas e suas editoras, e incentivando pessoas a ler, etc. Que trabalho bonito! Exclamei. Todos os trabalhadores que estão aqui fazem parte da equipe? Rosália perguntou. Não. Temos a equipe da cidade que nos ajuda, que vem se unir a nós numa tarefa coletiva e agradável. Em cada cidade em que acontece a Feira do Livro Espírita, os trabalhadores do local se organizam para um trabalho extra de ajuda aos encarnados. Também fazem plantão? Indagou Hilda. Sim, para que todos participem e também porque muitos entre nós têm outros trabalhos junto à literatura espírita. Olhamos os livros encantados. Os encarnados que desejarem dispõem de lindas obras que orientam, consolam e esclarecem. Falou Dona Isaura. Ficamos horas observando. Ora, os trabalhadores intuíam os vendedores, ora, auxiliavam os compradores e os visitantes. Muitos desencarnados lá iam, ora acompanhando o encarnado, ora curiosos. Como o plantonista encarnado se dirige ao visitante, o trabalhador se dirige educadamente ao desencarnado, e um diálogo acontece. Quase sempre, o desencarnado é levado para um socorro ou para um centro espírita da cidade para orientação. Vista de longe, a feira é um ponto luminoso para onde os sofredores vão em busca de auxílio. Já tivemos uma forma estranha de ataque, disse-nos um trabalhador. Os moradores do umbral reuniram um grande grupo de espíritos que por lá vagavam, sofriam, e os trouxeram até nós, esperando que bagunçassem o local. Mas, ao ver a luz que emite a feira, caíram de joelhos a clamar socorro. O orientador lhes dirigiu a palavra, explicando-lhes sua situação de desencarnados e carentes de ajuda, e orou com eles. Foram todos socorridos sem problemas. Desde então, não fizeram mais esse tipo de afronta. Vimos um grupo pequeno de irmãos do umbral observando a feira de longe. Que farão se eles se aproximarem? Indagou Cida, o orientador. Vamos conversar com eles. Sempre recebemos bem qualquer visitante. Se nos atacarem, os lança-raios funcionarão. Se o ataque é em maior número, imediatamente os trabalhadores do bem, da cidade, vêm em nosso auxílio, e a barraca é cercada por milhares de auxiliares. Muito interessante, disse Marcela. Há muitos ataques? Nas primeiras feiras houve mais. Agora quase não tem havido. Estão preferindo desanimar os organizadores encarnados. Mas o espírita é teimoso e, quando se trata de fazer o bem, de realizar a feira, muitos resistem firmes com o nosso incentivo. Se encarnados gostam da feira, os desencarnados que trabalham gostam mais. Ali reinam a alegria e o carinho. Quantos auxílios e ajudas são prestados numa feira? E o mais importante, quantos livros bons circulando e ensinando. Voltamos entusiasmados. A aula de conclusão foi só de conversas. Todos nós adoramos visitar os centros espíritas, as livrarias, as bancas e, principalmente, a Feira do Livro Espírita.